Você sente algum tipo de pressão sendo homem? Ou tem alguma situação que você se sentiu pressionado ou humilhado? Às vezes no trabalho, como eu trabalho muito com equipe, então são mais homens e menos mulheres, então lá sempre tem mais pressão com a gente. Então, e agora que tipo de pessoas você acha que são mais propícias a sofrer esse tipo de pressão, sendo psicológica? Acho mais as mulheres sofrem muito mais do que os homens. Você sente algum tipo de pressão sendo mulher ou já sentiu humilhada em algum tipo de situação por ser mulher? Olha, no meu trabalho atual, como eu falei, eu trabalho com eventos, muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. Na maioria das vezes trabalho como recepcionista, então acabo sendo modelo em stand. Então eu sou colocada em uniformes que não ajudam, né, o fato da gente ser mulher. Tem um decote, às vezes é curto, às vezes é justo, às vezes é tudo isso. Então a gente passa bastante por situações em que somos vistas como objeto. Então você concorda que a maioria das pessoas que sofrem esse tipo de pressão são mulheres? Sim, com certeza. Meu nome é Marta, eu tenho 67 anos, sou aqui de São Paulo, sou formada em Sociologia e sou professora universitária no momento. Agora eu gostaria de perguntar para a senhora se a senhora já sentiu algum tipo de pressão por ser mulher, seja no trabalho, ambiente escolar. Sim, a minha geração é uma geração que sempre teve muita pressão com relação ao trabalho, né? A gente é uma geração que os homens prioritariamente assumiam, como é até hoje, mas a minha geração talvez mais sentido, assumiam cargos de chefia, de gerência, né? Então a gente sofria muita discriminação, não só por ser mulher, mas também por ser mulher, por ser mãe, né? Os chefes sempre achavam, bom, eu vou promovê-la, mas deixa eu perguntar para ela antes se ela pretende ter filhos. Se você pretendia ter filhos, haveria algum tipo de discriminação nesse sentido. Então, sim, como mulher, como mãe, e hoje, né, com o passar do tempo, com a idade, você também vai sofrendo a discriminação como mulher de etarismo, né? Sim. Porque o que acontece? Um homem com mais de 60, né, cabelo grisalho, ele é charmoso, ele talvez tenha ainda espaço nas empresas, ele pode ser um conselheiro, ele pode ser um consultor. A mulher não, ela é uma mulher, talvez ela fique mais legada a um segundo plano, né, nas empresas, por ser mulher e por ser idosa, né, por ter, vamos dizer, é mais uma discriminação hoje em dia. Então a gente pode dizer que desde aquela época as mulheres sempre sofreram esse tipo de estereótipo, que as mulheres são geralmente pessoas que lidam com afazeres domésticos, enquanto o homem lida com as coisas. Sim, só a gente pegar quando as mulheres começaram a votar, né? Sim, é as recente. mulheres foram permitidas a votar muito depois do que os homens. Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro e antigamente a mulher utilizava o CPF do marido, o CPF do homem. Então quando tinha uma conta conjunta era José da Silva e Maria da Silva. Maria da Silva utilizava o CPF dele, né? Não precisava ter um CPF próprio. Hoje vocês nascem e já tem o CPF, né? Mas antigamente se utilizava o CPF do marido. Então uma mulher, ela sempre sofreu essa discriminação de ser, vamos dizer, menos, né? E isso fez com que também muitas mulheres ainda hoje se casem para poder sair de casa, né? Assumam, não façam isso, viu, meninas? Sim. Mas se casem para sair de casa ou para poder ter uma independência financeira, se casam para ter essa independência financeira ou aceitem um trabalho menor porque diz, eu não vou arrumar um cargo de chefe menor, então eu vou começar aqui como estagiária na empresa e aí na hora de virar, né, se a gente for pensar o número de
presidentes que têm empresas hoje mulheres é muito menos, muito inferior do que os homens. Então sim, ainda hoje, mesmo desde a minha época, ainda hoje se sofre muita discriminação com relação a ser mulher, né? Gostaria de saber se vocês já sentiram algum tipo de pressão ou já sentiram humilhados em algum tipo de situação por conta do gênero de vocês. Pois bem, eu acho que sendo homem, querendo ou não, é um pouco mais difícil, porque a gente tem alguns benefícios, né? Tipo, na nossa trajetória, tanto acadêmica quanto trabalhista. E isso faz com que a gente meio que tenha algumas vantagens. Por exemplo, a gente não tem meio que licença maternidade, ou simplesmente a gente não consegue sair na rua com medo de ser assediado à noite, sabe, em qualquer horário. Então, tipo, tem vários tabus que a gente poderia mencionar, ou até mesmo antigamente, como na Grécia, que as mulheres não podiam votar. E se você for pensar em uma trajetória desde a época, por exemplo, da ditadura militar, as mulheres, eu acho que elas ficaram em torno de somente 30 anos votando. Em torno de mais de 1.500 histórias, sabe, de tempo. Então, eu acho que tem muito a ver isso e que é importante a gente ressaltar o valor e a importância da mulher no Brasil. Exatamente. E você? Cara, eu também acho, porque as mulheres, normalmente, a gente já vê na nossa própria sociedade, sala de aula, o parlamento, a maioria é homem, mesmo onde teoricamente deveria ser mais igual, você vê que tem muito mais homens ocupando lugar de poder também. Desde, como ele falou, da Grécia, as mulheres conseguiram direito ao voto no Ocidente, né? Menos de 100 anos atrás. E até os anos 2000 e pouco, ainda tinha uma lei que garantia a virgindade da mulher ao marido. Então, assim, é muito perto. Mesmo que os homens também sofram um pouquinho com questão de machismo, você tem que ser homem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode ser isso, não pode aquilo. As mulheres ainda afetam muito mais, porque a gente não tem esse medo, homem, de sair na rua, essas coisas. Se você estiver meio que no padrão de homem, mas as mulheres, elas não tem muito pra onde fugir, né? Se você é mulher feminina demais, você já é um estereótipo. Se é masculino demais, de outro estereótipo, aí fica complicado. E entender, querendo ou não, que somos todos iguais, sangue do sangue. E eu acho que uma pessoa que retrata muito bem isso é Simone de Beauvoir, por exemplo, no Seu Segundo Sexo, em que ela retrata muito bem que às vezes a mulher ela é colocada como um segundo plano na nossa sociedade.